Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Eu quero hoje falar sobre... Eu não sei nem qual será o título do nosso papo hoje, da nossa pregação, ou como vocês querem chamar. Mas eu estava pensando aqui, foi uma semana de constante meditação com o Senhor. Qual o objetivo de nós termos sido criados, né? Eu não sei se vocês perguntam isso, né? Eu me importo muito com isso. Qual o objetivo pelo qual eu vim para a Terra? Qual a missão que Deus me deu? Porque todos nós temos uma missão. Você querendo aceitar ou não, você conhecendo ou não, você se aprofundando nisso ou não, você aceitando, buscando, querendo saber ou não. Todos nós temos uma missão nessa Terra. E qual é a nossa missão? Oh, meus amados, a nossa missão é estabelecer o reino de Deus nesta terra chamado coração. Porque quem vai estabelecer o reino de Deus na terra vai ser o Messias na instauração, no estabelecimento do milênio. Então Deus ele tem que ser Senhor dessa terra chamado eu, do nosso coração. E eu te pergunto, Deus tem sido Senhor absoluto, o único Senhor da terra chamado teu coração? Eu gostava muito de romances, li muitos romances na minha vida, mas quando eu me deparo com o amor de Deus, eu vejo que o verdadeiro amor nós não conhecemos. O nosso amor ele é egoísta, o nosso amor ele é interesseiro, o nosso amor ele sempre quer algo em troca. Experimenta amar uma pessoa que não merece o teu amor para você ver se você tem certeza que realmente você ama. Não. Nós podemos falar isso até mesmo dos nossos cônjuges. Nós amamos os nossos cônjuges porque os nossos cônjuges nos amam e eles nos dão o seu amor, nos dá a sua fidelidade, nos dá o seu companheirismo. Mas e se isso não fosse real? Nós amaríamos o nosso cônjuge? Então, em suma, o nosso amor, o amor carnal, o amor humano, ele é muito interesseiro. Agora, o amor de Deus, ele vai além da compreensão. Porque quanto mais nós procuramos, estudamos, investigamos em entender o amor de Deus, nós não saímos, nós nem começamos o primeiro degrau. Eu quero acreditar que durante toda a eternidade nós ainda não conseguiremos entender o amor de Deus. Por quê? Oh, amados, é tão fácil perceber. Deus, ele dá o sol, dá a vida, dá o ar, dá a saúde, dá a riqueza para os ateus, para as pessoas que nem confiam nele, para os debochadores, aquelas pessoas que zombam dele, para as prostitutas, para os bandidos, para os ateus. Deus, ele não faz distinção de pessoa, ele não leva em consideração. Deus, ele ama todo mundo. É muito interessante isso. Eu costumo dizer, acho que vocês nos meus outros áudios escutaram isso, Deus ama até o diabo. Olha que amor fantástico, mesmo o diabo que faz de tudo para ensinar a humanidade a detestar o Criador deles. Olha que coisa, né? Detestar o próprio Criador. Eu quero compartilhar com vocês aqui o início de toda a rebelião, né? Porque nós somos rebeldes, né? A nossa raiz, a nossa origem é a rebeldia, é se rebelar contra aquele que nos criou. Que loucura é essa? Como nós somos loucos, né? Se rebelar contra o nosso próprio Criador. Eu quero ler para vocês, vou ler para vocês Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, o início da rebelião. Então lá diz assim: Como você caiu do céu, Lúcifer, filho da manhã,
Você que atacava e conquistava outras nações, foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. E isso aconteceu porque você imaginou: eu vou subir bem alto no céu, dominarei todos os anjos sentados no trono mais importante e serei a figura principal no Monte Sião, nos lados norte. Subirei até o último céu e serei igual ao grande Deus. Mas em lugar disso, você foi jogado violentamente para o inferno, para o fundo do inferno. Amados, aqui começou o início da nossa rebelião. Daí você fala assim: mas o que eu tenho a ver com Lúcifer? Nós não fomos diferentes. Deus, ele criou Lúcifer como o primeiro anjo, a primeira criatura fora da Trindade. Ele criou o Lúcifer perfeito. Diz que as suas vestes eram adornadas. A Bíblia fala isso, né? Que as suas vestes eram adornadas de pedra preciosa, que até o andar dele exalava canção. Ele era perfeito em tudo e ele viu a sua perfeição. Não sei de que forma, se ele passou em frente a um espelho, se um reflexo de água, e ele começou a se auto-adorar, dizendo: nossa, mas eu sou melhor do que os outros, sou mais sábio, sou mais inteligente, sou mais. Nós conhecemos tão de perto isso, meus amados. Nós conhecemos tão bem isso. O julgamento, o auto-julgamento de nós mesmos só nos eleva. Raramente nós nos diminuímos, nós vivemos uma vida de humildade, porque humildade é o fruto de Cristo e orgulho é o fruto de diabo. Então, se nós acharmos que nós pregamos melhor que os outros, se nós conhecemos melhor que os outros, se nós somos mais bonitos, se nós temos uma família mais bonita, se os nossos filhos são mais inteligentes, são os melhores. Você entende? O princípio do orgulho começa no nosso ego, na nossa autoexaltação. Dentro do ser humano não existe nenhuma humildade. Ele sempre quer ser mas. Ele não tem a capacidade de se colocar no último da fila, de querer ser como Jesus. Jesus, é muito interessante nós sabermos disso, meus irmãos. Jesus, ele se despiu da sua glória, mas ele não se despiu da sua divindade. Ele era Deus. Quando nós, homens, eu e você, matamos Jesus, que se falar, Celso, nós matamos Jesus? Sim, meus amados, se nós estivéssemos lá, nós tacaríamos pedra em Jesus, nós crucificaríamos também Jesus, que a Bíblia fala abertamente que ninguém ficou do lado dele, ninguém, todos se dispensaram ou se dispersaram, ou todos o acusaram, ou todos viraram a costa para Jesus, ele ficou sozinho. A Bíblia diz claramente que ele ficou sozinho. Então, se nós tivéssemos lá, tanto na época da queda do homem, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva se rebelou, se nós estivéssemos lá, nós faríamos iguais, não tenham dúvida disso. Por quê? Porque foi apresentado, foi nos informado, foi nos dito que nós poderíamos ser como Deus, independentes de Deus. Foi essa a ideia do diabo. Enquanto Deus, nós tapamos os nossos ouvidos para aquela questão que no dia que nós comermos daquela fruta, nós iríamos morrer, e verdadeiramente nós morremos. Hoje podemos ver vários cemitérios. Adão e Eva morreu e todos os outros que vieram dele, inclusive nós iremos morrer. Vários dos nossos amados já morreram. Só que Adão e Eva, eles acreditaram na voz, no conselho ímpio, dizendo assim: não, no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Então nós temos essa premissa de querermos ser como Deus, independentes de Deus. Nós não queremos submeter. Nós não submetemos a uma ordem, a um governo, a uma lei. Nós sempre estamos querendo criar condições para que nós possamos fazer as nossas vontades e não nos submetermos. Nós não somos humildes, meus amados. Nós não temos em nós mesmos a semente do humilde, Jesus. Nós temos a semente do orgulhoso, da serpente, do diabo.
Mas Deus, conhecendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, conhecendo o começo e o fim de todas as coisas, que Ele é o Criador de tudo, Ele nos amou antes da fundação do mundo e Ele traçou um plano. A igreja foi constituída nos céus, meus amados. Olha que maravilhoso! Deus estabeleceu a igreja, nós, eu e você, nos céus. Um povo que entenderia que os 10 mandamentos foram feitos para nós chegarmos à conclusão que é impossível cumprir os 10 mandamentos e clamar por um Salvador que poderia pagar em nosso lugar aquele valor, aquela dívida que tinha contra nós. Nós tínhamos que clamar por esse Salvador, por isso que antes da fundação do mundo Deus já nos amou. Nós podemos, eu vou ler para vocês em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4, que diz assim: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para lhe pertencermos. Olha que maravilha, Deus nos escolheu para pertencermos, nós somos escolhidos de Deus. A gente vai se folgar nisso, dizer, não, eu vou ser... Não, enquanto nós não atravessarmos aquela linha divisória que se chama céus, nós não chegarmos nos céus, nós estamos correndo o risco diariamente de cair de cara no inferno. Então a nossa busca, a nossa salvação é uma construção diária. Nós temos que correr atrás de buscar a imagem e semelhança de Deus perdida no Jardim do Éden. Continuando, muito antes da criação do mundo, Deus nos escolheu para lhe pertencermos. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4. Por meio do que Cristo faria por nós naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos. Cristo decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. A nós que nos encontramos diante dele, cobertos com o seu amor. Seu plano imutável foi adotar em sua própria família. Ele nos adotou na sua própria família pelo envio de Cristo para morrer por nós, e fez isto porque quis. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa bondade conosco, pela sua graça derramada sobre nós, porque nós pertencemos ao seu mais amado Filho. Nós somos heranças de Jesus. Ele comprou cada um de nós pelo seu próprio sangue, pelo seu próprio sacrifício. É tão transbordante a sua bondade, versículo 7, é tão transbordante a sua bondade para conosco, que Ele tirou todos os nossos pecados por meio do seu sangue, pelo sangue do seu Filho, por quem somos salvos. É através do sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele derramou abundantemente sobre nós a riqueza da sua graça, pois como Ele nos compreende tão bem e sabe que é melhor para nós em todas as ocasiões, Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele em misericórdia traçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Quando o tempo for propício, Ele nos reunirá a todos, onde quer que estejamos, nos céus ou na terra, para estarmos com Ele em Cristo para sempre. Além do mais, devido àquilo que Cristo fez, nós fomos oferecidos a Deus como dádivas nas quais Ele se compraz, pois como parte do plano soberano de Deus, fomos escolhidos desde o princípio para sermos dele em todas as coisas. Todas as coisas estão acontecendo tal qual Ele decidiu desde o princípio do mundo. Então Deus tem um plano traçado, e o plano de Deus, ele é infalível, ele vai acontecer, você querendo ou não, você se encaixando ou não no plano de Deus. Deus está separando um povo humilde, um povo que seja semente de Cristo, um povo que seja a essência de Cristo, para realizar as boas novas aqui na terra, para viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, para que mostre que o sacrifício de Jesus valeu a pena. Porque eu costumo também dizer, usando a frase de uma irmã amada,
que eu aprendi muito com ela em quase 10 anos, que diz assim, que a única evidência de que Jesus, a única evidência de que Jesus veio na Terra, nasceu de uma mulher, padeceu sobre todos os escárnios e desprezo da humanidade, foi crucificado e ressuscitou, é um povo santo que reflete em si a glória e a luz de Deus. É a luz de Deus que brilha através de um povo separado, de um povo escolhido, de um povo que está sendo remido dessa terra, que vai ser destruída. Essa terra está com os seus dias contados. Quem conhece um pouquinho de geopolítica sabe disso, que a terra está com os seus dias contados e essa terra vai ser destruída, meus amados. Então Jesus começou já antes da fundação do mundo um plano de evacuação dessa terra, porque essa terra foi abominada, essa terra foi corrompida, essa terra foi tudo modificada. Tudo que nós consumimos, ele teve uma corrupção, ele foi modificado, ele não é original. Eu falo para os amados sempre isso, se você pegar uma banana original, e nem sabe se é original também, mas vamos chamar uma banana que nós conhecemos, a primeira das bananas era uma frutinha pequena, cheia de semente. Eles foram modificando, e hoje nós vemos vários tipos de bananas, se eu não me engano, 5 que eu conheço. A gente pode ver que não existe nada que foi original, e Deus, ele detesta a mistura. Ele falou para o homem não misturar a semente, não misturar nenhum tipo de semente. Hoje, inclusive, existe relatos que o homem está criando híbridos, pessoas híbridas que não ficam doentes, que sejam mais fortes, que tenha lê pensamento, que sabe, esses personagens da Marvel, eles estão criando isso, meus amados, vocês acreditando ou não, eles estão criando super-homens para que possa substituir uma humanidade, entre parentes, decaída. Eles estão fazendo seleção de genes para escolher as pessoas que eles vão poder fazer isso, algumas voluntárias e outras forçadas. Mas vamos voltar aqui. Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo para refletir a sua luz. A luz de Deus nunca vai apagar, meus amados. Isso é a grande graça de Deus. Enquanto esse mundo não for destruído, enquanto essa terra não for destruída, que diz que exatamente se está preparado para o fogo, entendeu? Que ela vai ser queimada, ela vai ser destruída, tanto a terra quanto o céu que nós conhecemos aqui em cima vai ser destruído, e Deus vai fazer um novo céu e nova terra. Enquanto ela não for destruída, a luz de Deus sempre vai brilhar, nem que for através de uma única pessoa, como aconteceu com Noé. Deus, ele, num mundo tão populoso, tão habitado como hoje, ele procurou e encontrou uma única pessoa, mas a luz dele não apagou. Através desse único justo veio Jesus. Deus sempre preservou a semente. Deus não tem problema com números, que seja uma única pessoa, mas que a luz dele seja refletida sobre a terra. Jesus, ele morreu por nós antes da fundação do mundo, porque ele já sabia do plano salvador, do plano redentor que ele teria que instaurar aqui na terra. Senão nós vejamos lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, na parte B do versículo, que diz exatamente assim: Cordeiro de Deus que foi imolado desde a criação do universo, ou seja, antes da criação do mundo. Também quero ler para vocês, vou ler para vocês, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Deus pagou um resgate para livrar vocês do insuportável caminho que seus pais tentaram seguir para chegar ao céu, e o resgate que ele pagou não foi simplesmente ouro ou prata, como vocês sabem muito bem, mas ele pagou por vocês o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Deus o escolheu para este propósito muito antes do princípio do mundo, mas só recentemente foi que ele manifestou isso publicamente nesses últimos dias como uma bênção para vocês. Por causa disso, vocês podem pôr sua confiança em Deus, que levantou Cristo dentre os mortos.
Então o plano de Deus ele foi desenhado. É muito interessante nós entendermos como o plano de Deus foi desenhado. Ele chamou uma nação chamada Israel para ser essa luz, para ser a iluminação da terra. Este povo Israel falhou. Deus, com isso, querendo ensinar, porque Deus nunca desiste do seu plano, meus amados. Entenda exatamente isso, Deus nunca desiste dos seus planos. Deus move os céus e a terra, mas o plano de Deus ele é sempre perfeito e cumprido. O que Deus fez com Israel para poder depurar, para poder purificar eles? Deus mandou lá os babilônicos, hoje o Irã, os persas, Deus mandou os persas e destruiu Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra, levou todos eles para cativeiro e Deus preservou alguns luzeiros, algumas bênçãos, algumas sementes santas lá, Daniel, Jeremias e outros, Deus preservou Sadraque, Mesaque e Abednego para refletir a glória de Deus. A glória de Deus nunca saiu da terra, sempre existiu um remanescente de Deus, um remanescente muito pequeno, mas Deus nunca apagou a sua luz. O plano ele estava desenhado para Israel. Eu quero ler e depois, dentro do contexto, vou explicar para vocês como Israel estava cativo lá no Irã. O povo persa, eles estavam clamando para ser livres e Deus tinha revelado para Jeremias que passando 70 semanas, dentro do calendário de Deus, é lógico, antes das 70 semanas ele iria enviar o Salvador que iria morrer e quando esse Salvador morresse fora de Jerusalém, significava que o relógio de Deus iria ser interrompido na última semana para exatamente buscar os remanescentes, buscar uma igreja santa, buscar um povo que se chama igreja. Ali nasceu dentro do coração de Deus. Deus começou a colocar o seu plano fazer o seu plano funcionar, ou seja, chamando uma igreja santa. Ele interrompeu com Israel, falando, não, existe gentios também, porque eu prometi para Abraão, meu amigo, que povos de toda a tribo, línguas e nações iriam ser abençoadas através dele. Então Deus chamou através de Abraão uma igreja santa. Quando ele chamou essa igreja santa, ele reservou para nós este momento amado, para que nós possamos estar aos seus pés, o adorar. Eu quero ler, está lá em Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 21. Daniel, quando orava e tudo, ele orou lá, buscou a Deus, e Daniel era um homem que mantinha a santidade de Deus, mas olha como que nós deveríamos nos portar diante de Deus, nós deveríamos reconhecer o nosso erro e não apontar o erro para as pessoas. Nós temos que reconhecer o nosso erro e buscar conserto, não sobre o pecado de alguém, mas sobre o nosso pecado. Daniel, ele reconheceu isso, e ele, quando ele orou ali em jejum, em pano de saco, 40 dias ali aos pés do Senhor, o anjo Gabriel, que é o anjo da anunciação, foi e disse assim, Daniel 9, a partir do versículo 21. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Então ele me orientou dizendo, Daniel, eis que vim para transmitir-lhe a percepção, sabedoria e conhecimento. Assim como iniciaste as suas orações, o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que eu te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tivestes. 70 semanas estão determinados para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado e expiar a iniquidade e as culpas e implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Messias, o Kadesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo,
Assim sabes e entende isso, que desde quando partiu o decreto real para restaurar, para reedificar Jerusalém, até que o Messias ungido, o líder escolhido por Deus, venha transcorrer um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis, decorrido as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo governante que virá, a fim de chegar como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas. Este governante, pois com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade de uma semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. Em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Aqui foi desenhado o plano de salvação de Deus, meus amados, o plano de salvação de Israel e da igreja. Eles estavam cativos na Babilônia, iriam dar exatamente as 62 semanas, faltava mais 7 semanas, tá? Nas 7 semanas iria vir o cordeiro que iria ser morto em Jerusalém, fora da cidade, porque o povo rejeitou o seu Criador Deus. Quando os fariseus, quando os líderes mundiais mataram o cordeiro, eles estavam matando Deus. Eles tinham ciência que eles estavam matando Deus. Não é uma qualquer pessoa não, porque Jesus, ele não se despiu da sua divindade. Ele se despiu da sua glória, mas não da sua divindade. Então eles tinham ciência, eles tinham noção de quem eles estavam matando. Eles mataram o cordeiro rejeitando o Deus da paz. Aquele que veio estabelecer a paz, quando ele desceu aquelas colinas do Monte das Oliveiras, eles fecharam o templo, eles não quiseram Deus. E Jesus fala: ai de ti, como eu quis juntar vocês como galinhas junto os pintos e debaixo das asas, e vocês rejeitaram. Dias virão que eles abrirão as barrigas das mulheres grávidas e derrubarão, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Ali ele derrubou, ele acabou com o sistema religioso, ou pelo menos ele deveria. Foi algo que ele deu notícia, deu o final dessa instituição religiosa. Ele queria, como ele falou para a mulher lá no poço lá de a samaritana, que iria chegar os dias que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amados, nós estamos vivendo esses dias que nós adoraremos o Pai em espírito e em verdade. Como eles rejeitaram Jesus, eles vão adorar a besta, eles vão adorar o anticristo. Jesus ressuscitou, eles não reconheceram em Jesus, eles não quiseram, por rebeldia e por birra, eles não aceitaram o reino messiânico do Messias que veio como cordeiro estabelecer a paz. Agora ele virá como leão, arrasar os seus inimigos, destruir aqueles que destroem a terra e destroem os seus próximos, aqueles que rejeitaram o cordeiro, rejeitaram a paz. Ele vai destruir todos, inclusive o anticristo. Quando o anticristo vier, está lá em Apocalipse 13, o mundo todo vai adorar a besta e o anticristo, meus amados. Por isso que nós temos que evacuar dessa terra, nós temos que ser arrebatados. O tempo acabou, meus amados. Nós não temos tempo mais para pensar em qualquer coisa que não seja santidade, justiça, trabalhar a nossa salvação, trabalhar a nossa santidade, trabalhar a nossa comunhão com Deus, trabalhar a nossa intimidade diante de Deus. O tempo acabou. A sabedoria nos ensina a buscar a intimidade com Deus. A estupidez, a loucura nos ensina a ficar distantes de Deus. Qual voz nós seguiremos? Qual recomendação nós seguiremos? Que hoje, meus amados,
nós possamos produzir frutos, para que nós possamos evacuar dessa terra. Eu quero ler mais alguns versículos para vocês, para nós terminarmos. Está lá em Apocalipse 14, a partir do versículo 4, que diz assim: estes são os que não se contaminaram com as mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comparados dentre os homens para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Estes, lá em Apocalipse 7, 14, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Aqueles que Deus se refere como vencedores são os que ainda são capazes de ser testemunha e manter sua confiança e devoção a Deus quando estiverem sob a influência de Satanás e quando estiverem sendo sitiados por Satanás. Isto é, quando se encontrarem em meio às forças das trevas. Se você ainda for capaz de guardar um coração puro perante Deus e manter o seu amor genuíno a Deus, não importa o que, então você será sendo testemunha diante de Deus. Isso é que Deus se refere, sendo como vencedores. Será que nós somos vencedores? Os que são completados antes os que são completados antes do desastre são submissos a Deus. Eles vivem confiantes em Cristo, dão testemunho dele e exaltam. Eles são os filhos vitoriosos e os bons soldados de Cristo. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: porque guardaste a minha palavra, a minha perseverança, também eu te guardarei da hora, não na hora. Olha, perceba muito bem que aqui fala sobre os remanescentes que serão arrebatados antes da grande tribulação vir sobre a terra, que eu e você hoje possamos ser eles, meus amados. Porque Deus está fazendo, Deus está estabelecendo o plano de evacuação agora. Novamente, para vocês entenderem, Apocalipse 3, 12 ao 13. Porquanto, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: porquanto guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, guarda os que têm, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e da nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos estar dentro desse plano, que nós possamos entender que nós estamos no plano de evacuação, meus amados, e buscarmos hoje Deus sem demora, porque o fim vem. Deus vai julgar esta terra. Pragas terríveis, pior do que a Covid. Pragas terríveis vai vir sobre a terra. Assolações terríveis vai vir sobre a terra. Deus, ele não quer deixar, ele prometeu que ele vai tirar o povo dele para não sofrer essas assolações, que a sua ira, porque aconteceu com Noé, meus amados, antes de vir o grande dilúvio sobre a terra, Deus arrebatou Enoque e preservou Noé. Deus levou Noé para dentro da arca, Deus quer nos levar para dentro da arca, que é os céus. Que nós possamos entender isso e não fazer nenhum plano para essa terra, meus amados. Que a nossa mente, que a nossa perspectiva, que os nossos pensamentos, que todos os nossos planos estejam na perspectiva da eternidade, para que nós possamos subir na gloriosa salvação que acontecerá a qualquer instante, a qualquer minuto, pois o tempo acabou. Que Deus possa nos abençoar no poderoso nome de Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Amém.